Deixa eu atender aqui. Doutora, Oi, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem também. Ó, doutora, inclusive eu tô tentando acessar por outro celular aqui, ó. Tá dando essa mensagem aqui Tá de dando. Tá. Às vezes dá. erro ao carregar a página. Uhum. Inclusive, aproveitando, eu tentei instalar no outro celular, que esse aqui é o que eu uso, né, no dia a dia, assim, enfim. Na verdade, eu tô com três celulares. Esse aqui eu ia acessar pelo da minha esposa, mas eu não tô conseguindo acessar o aplicativo nesse e nem nesse aqui que tô achando estranho também. Que estranho. Aí eu tentei pelo site, dá? Pelo computador? Quando dá erro, mas dá pelo computador sim. Mas Tá- depois você tenta. E É, às vezes, mas quando dá erro, às vezes não vai de jeito nenhum. eu também não tô. Fiz alguns testes aqui, mas também não consegui. A gente vai tentando. Qual que é a solução para esse caso, doutor? Não, aí a gente faz pelo WhatsApp, mas tá melhorando. Essa semana já deu para atender várias pessoas, não tava conseguindo nenhum semana passada. Certo? Agora já tá indo aos pouquinhos. Então, alguns errinhos ainda acontecem. Uhum. Aí daí a gente faz pelo WhatsApp enquanto Não tem problema? não resolverem. Não, Tá. Aí, no caso, eu posso mandar uma mensagem para a doutora, porque às vezes, como mudou o sistema, eu evito. manda, Pode, manda. pode, né? Eu Tá. entrei, aí como às vezes demora pra carregar, eu falei, esperar uns 2, 3 minutinhos, aí se ele não aparecer eu falo. Mas aí você já avisou, tudo bem. Tá bom, ok. Então, tudo bem, a gente continua por aqui, então, né? É... Sim, sim. E aí, como é que passou, doutora? Faz tempo que a gente. Tô tomando um cafezinho Pois aqui, ó. é. Faz tempo que a gente não se fala. Voltei de Tudo bem, e viagem, você? tudo ótimo. Estamos aqui de novo no estúdio, né? Nas mesmas rotinas, nas mesmas atividades, Uhum. né? Questionando se aquela coisa de será que faz sentido novamente as sessões que a gente está fazendo, né? Aí ao mesmo tempo surge aquele receio de cancelar as nossas atividades aqui, mas eu prefiro a gente dar sequência e conversar, mesmo que. Às vezes eu penso que. É que eu não tô acostumado, na verdade, de ficar compartilhando. Eu já comentei isso com a doutora em outras ocasiões, né? Aquela coisa da minha rotina, quem sou eu, né? Os meus traumas. Eu acabo ficando sempre caladinho, assim. Compartilho, assim, geralmente com mãe, com pai, com esposa, né? Mas vamos dando Uhum. sequência aqui. Fiz poucas anotações. Na verdade, não. Eu tô com uma certa dificuldade de trazer algum assunto para abordar com a doutora, porque a gente vive, na verdade, numa rotina, né? Então, Sim. eu tento sempre ser um pouco mais criativo, sabe? Pra não ficar repetindo as mesmas coisas. Mas Uhum. acaba que às vezes não tem nem como fugir tanto disso, porque a minha rotina, a nossa rotina é a mesma, né? Todo dia a gente acorda, toma café, né? Sim. Recebe os clientes no estúdio, que obviamente a matéria dos meus traumas aqui são os clientes, né? Aquela coisa que dos Uhum. clientes chatos, Sim. né? Enfim, não tem como fugir disso, mas eu tenho aprendido, né? Tenho adaptado algumas soluções, estou implementando ferramentas novas e tô aí, estamos aí na correria, né? Uhum. Eu queria aproveitar o nosso bate-papo para compartilhar uma. Eu não sei se a doutora já teve alguns clientes que compartilharam fenômenos, né, paranormais, né? Algumas Hum. pessoas têm preconceito com esses assuntos. Não é com todo mundo que eu converso sobre isso, mas eu acho que é interessante a gente abordar sobre esse tema. Eu nem com minha esposa eu falo sobre isso, porque ela não. Não é que ela não acredita, as pessoas não acreditam, mas acaba sendo meio constrangedor compartilhar algumas coisinhas sobre esse lado místico, né? Não sei nem se esse é o termo, né? Mas eu sou uma pessoa que eu já conversei com a doutora sobre. Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade, né? Só que a espiritualidade que eu sigo, não sei nem se eu sigo, né, mas assim, vamos usar esse termo, né? É aquela coisa mais assim profunda mesmo. Eu não gosto daquela espiritualidade do cara que vai na missa no final de semana e só e acabou, saiu dali e não esqueceu tudo, Uhum. entendeu? Eu gosto de levar a sério alguns assuntos, né? Tanto é que o trabalho meu na música, eu acredito muito que tem uma coisa espiritual também
positiva envolvida nisso, né? E os resultados que eu tenho obtido são em função disso também. Eu acredito que tem um ser, ou uma, sei lá, alguém, sei lá, um espírito, uma alma, eu não sei nem o que que é, mas um algo, uma força, uma energia que faz com que, né, que eu tenha esses resultados que eu tenho aqui. Tanto é que tem pessoas que vêm no estúdio e falam assim, nossa, eu me sinto tão bem aqui, nesse seu estúdio, nossa, eu gosto tanto daqui. Teve um rapaz que, eu tava no Tocantins ainda, ele tinha feito uma gravação de voz, num estúdio qualquer aí, e mandou pra eu mixar uma música. Eu faço muita gravação à distância, né? Então, às vezes, a pessoa grava lá no outro estado e manda pra mim. Por isso que tanto faz eu ter um estúdio aqui, ou tanto faz o lugar, né? O meu trabalho é o mesmo em qualquer lugar, porque muitos projetos eu faço à distância. E aí, ele mandou uma gravação pra mim, e eu prefiro que o artista esteja no meu estúdio, né? Inclusive era uma música gospel, né? Uma música evangélica, tem tudo a ver com essa coisa espiritual também, né? E aí ele fez a gravação lá, me mandou, e eu mixei e mandei pra ele, ó, o projeto concluído. E ele não gostou do trabalho. Não, mas eu não gostei. Na música, uma coisa que me chateia muito é o fato música é uma coisa que não se pega. Música é uma coisa que a pessoa tem que sentir realmente, tem que ser uma coisa. Eu considero, eu não consigo mais separar o meu trabalho, embora eu não fique falando isso para as pessoas, mas eu não consigo separar, doutora, a música dessa coisa espiritual. Eu não sei outro termo, né? A gente fala espiritual porque essa coisa invisível. Não, talvez não seja nem espiritual o termo. Existe alguma coisa nessa atmosfera da vida que a gente talvez não consiga explicar. Eu tento especular, pesquisar sobre isso, né? E eu acho que tem a coisa mais próxima que eu consigo entender, talvez, não que eu seja o dono da verdade, nem quero ter razão, mas seja por esse lado espiritual. Em resumo da história com esse menino, esse é um das centenas de exemplos que eu tenho aqui para contar, né? Que eu tento, às vezes, resumir, embora não dá para correr com alguns assuntos. Aí ele não gostou do trabalho, aí eu falei, ó, esse projeto você vai ter que vir aqui no estúdio. Porque não tem outra solução, não vejo... Se você não gostou... Na verdade, o que você não tá gostando talvez não seja o meu trabalho. Talvez seja o áudio que você captou lá no estúdio tal. Aí foi quando eu voltei para São Paulo, marquei o estúdio aqui com ele. Foram naquelas semanas que a gente não conseguiu marcar aqui, né, e fazer nossas sessões. E aí quando ele chegou no estúdio, que a gente começou a gravar, que entrou no clima da gravação, nossa, que legal, tá ficando bom, não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que as pessoas, quando pisam aqui no estúdio, essa conexão, essa flui, sabe, doutora? Tipo, o negócio flui. Uhum, uhum. E aí eu vejo assim, talvez os resultados positivos que eu tenho na minha carreira, eu vejo por esse lado. Eu quis compartilhar isso aqui com a doutora, não sei se vai ter alguma relevância, mas eu acho importante, né, falar, porque tem projetos que não funcionam, mas por que não funciona? Porque, na verdade, não é porquê, né, mas eu vejo por esse lado. Às vezes o cara quando tá comigo aqui é outra pegada, entendeu? E aí, nesse dia, esse menino mesmo falou, nossa, quando eu tô aqui, eu não sei o que acontece, sabe? Aí tudo que as pessoas passam de feedback pra mim, eu fico relacionando, né, olha só, né, realmente faz sentido isso aqui, né, e tal. Então, eu até comecei a falar aqui com a doutora sobre eventos paranormais, eventos místicos, né? Porque eu considero dessa forma, e eu tenho passado por algumas situações dessas. Eu tava lá no Tocantins, e eu tava voltando da fazenda, né? E quando da fazenda pra cidade, você pega tipo uma BR, assim. Era de noite, mais ou menos, sei lá, 11, meia-noite, por volta desse horário. E quando a gente tava voltando, você sabe que interior geralmente é a pista, né, de asfalto. Aí do lado, assim, é tipo aquele barranquinho de terra, assim, tipo com mato, assim, enfim. A gente vinha voltando e tinha um movimento naquele mato, assim, de pessoas, né? A gente assustou, falou, nossa, o que é isso? Será que é um acidente que aconteceu aqui, né? Minha esposa é advogada, ela sabe das leis, né? Que a gente tem que, quando você vê um acidente, você tem que parar para socorrer, né? Porque seria errado a gente não parar, né? E automaticamente eu já parei o carro ali, logo em uns 20 metros de distância. Tudo escuro aí, já acendi o celular, o farol pisca-alerta, acendi tudo que tinha de luz possível, né?
para evitar algum imprevisto, algum acidente. Quando a gente chegou perto daquela situação, eram 3 mulheres, uma se debatendo nesse barranquinho, né, nesse mato, logo assim no pé da estrada, né? E outras 2 mulheres, no caso era a filha e outra parente dessa mulher que estava se debatendo, puxando, a menina gritando: mãe, calma, mãe, calma, mãe. E eu assustado: o que aconteceu? Foi um acidente? Não vi sangue, não tinha outro carro, eram só essas 3 mulheres ali. Aí eu, tipo, a menina falou: nossa, minha mãe tá com a força que a gente não consegue puxar ela. Aí eu falei: deixa eu tentar, né? Doutora, ó, sem mentira, tava todo mundo no carro comigo, várias testemunhas presenciando aquilo. Quando eu sozinho fui tentar pegar a mulher que tava se debatendo, na hora que eu encostei, peguei no braço dela, assim, no ombro, sei lá, eu senti um arrepio, doutora, da ponta do dedo de quando eu encostei na moça até o espinhaço, assim, das costas, assim. Uma coisa que eu nunca. Naquela hora eu tava nervoso, né? Eu não parei pra pensar nisso, mas eu senti aquele arrepio, assim. E quando eu encostei na mulher, ela amoleceu. Porque as meninas falavam que ela não tava ali saindo e tal, né? Enfim. Eu tô compartilhando isso aqui, talvez, só pra fazer um paralelo sobre essa coisa mística e tal, que eu acredito e tal. Talvez, não sei se vai ter alguma relevância no nosso tratamento, mas eu acho legal compartilhar. Porque tem tudo a ver com a minha vida, sabe? E aí, eu tenho presenciado muitas coisas assim. Aí quando eu puxei a moça, tipo, na maior naturalidade, eu não percebi que ela tá. Tipo, eu sozinho puxei ela como se fosse um papel, sabe? E ela amoleceu, ficou lá no chão. Daqui a pouco ela começou a virar o olho. Aí, tipo assim, a gente pensa, a doutora que é psicóloga, né? Tipo, a gente pensa, será que isso é loucura? Será que eu sou louco? Aí entra aqueles questionamentos, né? Será que de fato existem esses fenômenos? Esses, essas experiências paranormais e tal. E aí a moça começou a cantar uma música de macumba lá. Aí eu pensei até falei em voz alta, essa moça tá. A gente que nasce no lar cristão, a primeira coisa que a gente pensa é em demônio, né? Essa moça tá com demônio, tá endemoniada, né? Alguma coisa assim. Eu até falei em voz alta, né? Acho que ela tá endemoniada, tal. Não sei. Aí, resumo da história, a gente voltou pra casa. As crianças estavam comigo no carro, tal, a família, minha esposa, sogra. Chegamos em casa, aquela coisa na cabeça, o que será que foi aquilo, tal, né? Quando eu dormi, era por volta de umas 3, 4 horas da manhã, eu acordei ouvindo música, som de pessoas cantando. Aí eu, tipo, eu levantei e falei: não, quem é que tá cantando essa música, uma hora dessa? Sabe? E era um som, doutor, como se eu tô falando, como se eu estivesse falando, era um som realmente assim, igual a gente tá conversando. Era um som ambiente. Sabe quando a pessoa, tipo, tá tendo uma festinha na casa do lado, você ouve aquelas músicas de fundo tocando? Era uma música, só que eram pessoas cantando, isso na mesma noite, assim, desse evento anterior, né? Eram pessoas cantando e era uma música ritualística, não tinha tambores, né? Depois, na hora eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com aquela mulher, esse evento que tá passando comigo aqui, né? E só que eram somente um grupo de pessoas cantando numa certa distância, como se fosse nos 3 quintais de distância, assim, tipo, como se fosse um vizinho. E levantei, tipo, meio que irritado, assim, caramba, meu, o povo cantando essa hora da manhã, da madrugada aqui, eu querendo dormir. Eu sou muito sensível com essa coisa musical. E aí eu olhei pra minha esposa, ela dormindo, como é que ela não acordou e eu acordei, né? Eu que sou músico, ao invés de ficar reclamando naquela situação, eu pensei, pô, eu vou ficar analisando essa música aqui, deixa eu ouvir essa música então, vai. Aí fiquei ouvindo aquela música. E aí eu comecei a relacionar, lembrando daquela moça, né, que estava se debatendo e tal, e ela inclusive cantou uma música lá também, e eu pensando, analisando a melodia da música, né, né, já que eu sou músico, deixa eu meditar nessa música aqui, né, e aí no final das contas eu acabei dormindo de novo, e no outro dia eu questionei pro pessoal de casa se eles tinham ouvido aquela música, só eu tinha ouvido. Então, eu tenho passado por algumas experiências dessas, assim, sabe, doutora? É muito louco, né? Só que você vê, é um assunto que é difícil compartilhar com alguém, porque não é todo mundo que. Talvez a pessoa já considera, não, você tá doido, né? Tipo, isso não existe, né? Tipo, né? Mas Mas qual que é a leitura que você faz da situação? a leitura é que
trazendo pro meu lado do dia a dia aqui, talvez alguma coisa, visto que eu me considero uma pessoa, não tem outro termo, mas vamos falar espiritual, mas você pode substituir esse termo aí, né? Não sei o outro termo, né? O que me frustra um pouco as pessoas que mexem com música não terem essa visão, essa sensibilidade, talvez, essa coisa mística, entende? Às vezes a pessoa tá cantando uma música, aqui no estúdio mesmo, e eu consigo visualizar essa coisa mais invisível da música, entende? Tipo, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui, ó, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, entendeu? Não sei se eu tô conseguindo explicar. Mas essa, eu faço essa relação. Na verdade, tudo que eu faço no estúdio, eu relaciono com essa coisa invisível, entende? E as pessoas não têm. E claro que eu respeito, né? Eu enxergo assim, cada pessoa tá num grau de evolução espiritual, né? Cada pessoa tá passando por uma experiência na vida, né? E talvez aquela pessoa não tenha a mesma sensibilidade que eu. Não significa que eu sou melhor nem pior que ninguém, não tem nada. Não é esse nível de comparação. Mas na verdade talvez seja uma percepção que eu tenho naquele momento da gravação que as pessoas talvez não tenham. Entendeu? E talvez seja esse um dos motivos que fazem com que eu tenha alguns resultados no meu trabalho do dia a dia. E é um resultado progressivo, porque, né, todo dia eu tenho, digamos, um resultado, assim, tipo, entende? As pessoas reclamam que não conseguem viver de música, não conseguem trabalhar com música, mas eu considero que talvez isso seja um fator que contribui com os resultados que eu tenho, entende? Né? Essa parte de orientação, como é que eu vou passar essa orientação para o cantor? Entendeu? Ele não tem essa visão. Entendeu? O cantor, aquele cantorzinho do topetinho feitinho, da calça coladinha, com a fivelinha, bombadinho, cheirosinho, chega no estúdio, pensa que eu sou gostoso, a mulherada vai, né, eu vou estourar, tipo, sabe? Tipo, eu sou o novo Luan Santana, né? Sendo que por detrás dos bastidores da música, talvez exista, eu falo talvez, mas só por uma questão de didática, mas eu acredito que existe essa coisa invisível. Não sei se a doutora tá acompanhou aquele caso do rapper americano lá, o P. Diddy lá, que abusou lá até do Justin Bieber lá, né? Enfim, existe rituais, talvez, nos bastidores da indústria da música, né? Quando a Madonna veio pro Brasil, tipo ali, mais uma vez, não é querendo falar que tá certo ou errado, tipo, faz lá o ritual que você quiser, não tem problema, eu não vejo, né? Eu não vejo como certo ou errado, não é esse o ponto, mas existe, entende? Tipo, rituais. A Anitta tá fazendo uma gravação de um clipe agora e ela postou um teaserzinho lá no Instagram dela. Eu acabei não vendo, mas como eu fico antenado na internet, eu vi o pessoal comentando que ela colocou a foto de uma criança na barriga com tipo um feto dentro da barriga. Eu vi, como se ela estivesse grávida. Como se ela tivesse grávida, não é? Grávida, só que era um formato de um demônio, sabe? Aí tipo assim, uma cara de um demôniozinho, assim, e até com um rabinho, com aquele rabinho pontudinho, com aquele ferrinho na ponta, sabe? Então, assim, não que eu acredite, tipo, eu acredito no amor, no bem, no respeito. Se a pessoa gosta de satanismo, tipo, pra mim é um irmão como, né, tipo, tanto faz, eu não vejo por esse lado. Eu sou uma pessoa espiritual, eu me considero espiritualista, mas eu não sou religioso, entende? Eu não tenho essa coisa de, né, enfim. Eu tenho essa coisa mais universalista, eu considero que a gente é tudo uma coisa só, não tem diferença, né? Mas aí você vê lá, os cristãos já começaram a meter o pau nela, e várias pessoas e tal. Mas o que eu quero dizer é que na indústria da música, por que eu tô falando isso com a doutora? Eu não sei. Existe essa coisa que a gente não explica, essa coisa ritualística, entende?
Aí quando. Só que eu tenho essa percepção. Só que quando o cara vem no estúdio, o cara, tipo, o cara não. O cara tá em outro mundo, sabe? O cara tá em outras. Outro. Aí essas coisas que foram me frustrando, até porque é difícil você conversar com a pessoa sobre esse tema. Como é que eu vou chegar pro cara e falar sobre Sim, rituais na indústria da música, sim. entendeu? Tipo, é muito complicado, né? Mas existe, né? Enfim, é isso. Viajei na Mas maionese hoje, né, doutora? acho que é isso, tem que ter uma sensibilidade, né, É, também para trabalhar com isso, com música, com é, arte, né? é. Pra você ver, então, assim. É, 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 talvez a doutora ouve muito aquele termo, né? Isso é papo de louco, né? Tipo, mas eu não considero. Eu não considero como loucura isso, sabe? Tipo, é uma coisa que tem Não. que ser. É igual quando a gente vai falar das pirâmides do Egito. Tipo, a gente até hoje a gente nem sabe como foi construído aquele negócio, cara, sabe? Uhum, Aí quando você começa a estudar profundamente, aí tipo, tem pessoas que especulam que lá é, que foram os alienígenas que fizeram, tipo, como é que o cara sim. construiu naquela época uma pedra de quase 10 toneladas e aí foi calculado que eles colocavam bloco por bloco a cada, acho que era 3 minutos eles colocavam um bloco, sabe? Tipo, impossível, entendeu? É. Então, tipo, então assim, são assuntos que a gente não sabe a resposta da mesma maneira que o que eu vivo aqui, tipo, às vezes eu nem sei a resposta, mas são temas que eu acho interessante no sentido de especular, porque é isso que traz essa coisa invisível que traz talvez o resultado de um trabalho, voltando aqui Uhum, pro lado da música, entendeu? Tipo, a gente não sabe, entendeu? Então, sim. só compartilhando esse meu lado paranormal com a doutora aí. Uhum. Enfim, é isso. Acho que é isso aí, doutora. Não sei se eu tenho mais algo pra falar, né? Tá certo. É. Então tá. Eu acho que é isso também, sabe? A gente vai avaliando aí. Se você achar que você tá estável, você tá bem, você tem estado Aham. ultimamente, né? Sem questões. A gente pode tentar dar um para, você ver como que você fica. Se você achar que precisa voltar, você volta. A gente pode. Tá. Você vê, a gente Tá? ficou algumas semanas sem conversar, mas assim, eu fico questionando, poxa, será que eu preciso conversar com a doutora? Será que, né? Não sei, tipo, entendeu? Aí eu também penso nisso, entendeu? Eu sinto que eu estou bem, sabe, doutora? Sim. Eu tô legal, sabe? Eu acredito que quando a gente começou as sessões, que foi quando deu o ápice lá daquela dorzinha no meu coração, né? Eu acho que ali realmente foi uma situação mais necessária. Mas eu acho que esse trabalho que a doutora tem feito comigo aqui, eu acho que eu tenho evoluído. Eu sinto isso, Uhum. tô bem, tô. Né? Tanto é que às vezes eu fico Sim. até sem saber o que conversar com a doutora aqui, né? Uhum. Mas é isso. Talvez a gente possa dar uma pausa, de fato. Mas Sim. eu não queria perder tipo assim, os meus tratamentos com a doutora, entendeu? Tipo, no Uhum. futuro, talvez, né, se for o caso, eu não queria cancelar, não sei, seria interessante talvez a gente dar essa pausa, né? Mas aí se for quando for para voltar, se precisar voltar, aí eu mando mensagem para a doutora, como é que é feito? Isso, doutora. Sim, a gente vê. Se não for, a gente vê. Se for logo, assim, dá para eu marcar. Se demorar mais um pouquinho, aí você só passa na triagem e pede para passar comigo. Entendeu? Tá bom. É tranquilo. Aí é super tranquilo. Ok. Então tá bom. Você quer conversar semana que vem? Aí a gente dá uma pausa. Vamos conversar mais semana que vem, só para ter Tá, certeza? tá. Aí a gente. Aí, Você vai pensando essa semana. na semana que vem a gente dá uma pausa. A gente não faz semana que vem, é Não, isso? fazemos semana que vem, né, seria a nossa última Ah, sessão. tá. Até então. Entendi, entendi. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Pode ser Tá assim? bom, então. Tá bom, pode sim. Obrigado então, doutora. Bom final de Para você semana. Tchau, também. Tchau. tchau. Obrigada. Eu acho que eu me arrependi de ter entrado nesse assunto espiritual com a doutora. É, eu ia até compartilhar esse fenômeno que eu passei lá com a macumbeira lá. Eu vou até fazer um episódio depois falando sobre isso. Mas eu me arrependi de falar porque, tipo, não faz sentido, né? Tipo, é isso que eu tenho também aprendido. Às vezes uma experiência espiritual que você passa
É uma coisa entre você e a espiritualidade. Eu tô um pouco constrangido de ter compartilhado. Vou até anotar isso daí aqui. Fiquei constrangido de ter compartilhado isso com a doutora, porque, na verdade, não faz... Pra que eu falei isso, cara? Que besteira, bicho. Pra que eu vou falar sobre assunto paranormal com a doutora, cara? Mas o ponto em questão... Tanto é que ela perguntou, mas o que isso tem a ver com o que a gente tá fazendo aqui? Né? O que você relaciona com a sua... Porque, de fato, na música existe isso daí. Existe esse lado místico, né? Existe. E não é um papo de louco. É porque quando a pessoa está tendo uma expansão de consciência, uma abertura, um amadurecimento espiritual, ela passa por eventos que não são considerados normais para o cotidiano, para a vida das pessoas no geral. Por isso que se dá o nome de evento paranormal. É uma situação não normal. Não é normal, não é, tipo assim, não faz parte do que nós consideramos como um padrão normal. Entendeu? Bom, esse assunto é muito longo, né? Assim como eu disse, a gente vai fazer só mais uma sessão com a doutora. Eu queria falar com a doutora que nós estamos gravando as nossas sessões, mas esse episódio de hoje aqui foi foi um vislumbre, né? O fato de eu estar constrangido também. Se eu falar para ela que eu tô gravando as nossas sessões, eu também vou ficar constrangido. Então, mais uma vez, tem coisa que não tem como falar, não precisa. Então deixa como tá. Vamos continuar aí o nosso trabalho aqui nesse canal, né? Eu acho que é isso. Quem quiser conversar, deixar algum comentário, se você tá aqui até agora e tá acompanhando essa nossa playlist sobre o músico no psicólogo, deixa aí um like, né? Se inscreva no canal para não perder os updates. Vocês percebem que quando eu tô falando com a doutora, eu entro em outra atmosfera, né? Eu tô abordando assuntos que não tem nada a ver com o nosso dia a dia aqui, dentro dessa coisa de produção. Não tem nada a ver, mas no fundo também tem a ver. É por isso que mais uma vez, é por isso que eu não consigo mais dividir o lado espiritual da música. Do trabalho que a gente desenvolve aí. Entendeu? Porque na questão material do artistinha gostosinho, bonitinho, da boquinha rosinha que vai lá e canta pra mulherada, na condição física, material, não tem nada a ver. Mas na questão íntima, né? É que eu não sei se... por isso que eu coloquei o nome desse canal Música e Energia, né? Porque talvez essa energia seja algo além da espiritualidade. A gente não sabe, cara. É muito difícil, né? Explicar isso daqui, né? Mas às vezes aquele cara que tem um resultado de um trabalho na música é porque ele tem essa coisa eletromagnética, essa energia. Por isso que eu não divido mais a música dessa coisa energética. Tá bom? Acho que é isso. Falei bastante aqui, mas são assuntos importantes, são pontos que eu precisava pontuar para deixar documentado nessas nossas sessões aqui, nessa nossa playlist. Se você não assistiu as outras sessões, acompanha aí, que acho que é de grande valia para o nosso público. Um abraço, deixa um like no vídeo, até os próximos episódios.